Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal. E hoje fui surpreendido com uma notícia relacionada à Estrela, Brinquedos Estrela, saudosa Brinquedos Estrela, que a gente já teve inclusive a honra de ter o Carlos Tchukian aqui num bate-papo conosco no ano passado, e a Hasbro, aquela que faz os Marvel Legends, que faz os G.I. Joes, os Transformers. Então, uma treta que já dura alguns anos e que pode se desdobrar agora no final do ano da seguinte maneira: da Estrela ter que tirar vários brinquedos, inclusive destruir brinquedos nas vésperas aí do Natal de 2021. Essa notícia é uma notícia do UOL. Vou ler um pouco a notícia e depois comento a situação que foi aqui apresentada. Tá no UOL, do Estadão Conteúdo. Cíntia Decloedit, que assina aqui: embate com a Hasbro, Estrela pode ter que destruir brinquedos. Depois de quase 15 anos de disputa na justiça com a americana Hasbro, a tradicional fabricante de brinquedos Estrela pode ter que retirar seus produtos na véspera do Natal. Na semana passada, o desembargador aqui de São Paulo manteve a decisão de primeira instância, ainda se recorre, se discute, etc., primeira instância, que determinou não só a retirada, mas o fim da comercialização e a destruição de estoque de brinquedos que são sucessos de vendas como as massinhas, aquele super massa. Já os brinquedos, a destruição aqui está relacionada a apenas brinquedos do tipo super massa. Já os brinquedos Doutor Trata-Dentes, Gênios, lembra os Gênios? E jogos detetive, cara a cara, jogo da vida e combate estão na lista dos que saem das prateleiras. Então muita gente vai destruir os brinquedos todos. Aqui, pelo menos na notícia, está relacionado à supermassa. A Estrela terá ainda que devolver registro de propriedade industrial dos brinquedos da Hasbro e pagar por royalties devidos para a empresa pelo uso sem autorização de propriedade intelectual desde 2007. Lembrando que a Estrela, quando eles dizem aqui registro de propriedade industrial, a Estrela tem vários maquinários e ferramentais para a produção de brinquedos de propriedade intelectual da Hasbro em função do acordo que eles tinham anos atrás. Então, essa dívida aí ultrapassaria 64 milhões de acordo com a decisão do TJ obtida pelo Estadão Broadcast. Então, essa notícia, na verdade, é do Estadão e está no UOL. Embora ainda haja espaço para discussões, como eu comentei, a decisão do desembargador tem que ser cumprida. A Estrela manteve o contrato de licenciamento com a Hasbro até 2007, quando a empresa americana abriu uma subsidiária no Brasil, e no ano passado a justiça tinha determinado que a Estrela depositasse em conta judicial. Tem uma continuação, mas vale um parênteses. Lembrando que a Estrela, assim como outras, Gulliver e outras empresas aqui que a gente sempre cita, elas até os anos 90, elas eram distribuidores, representantes aqui no Brasil dessas empresas internacionais, Mattel, Hasbro e etc., grandes empresas de brinquedo. O que aconteceu? Quando o Collor abriu o mercado, porque era um mercado fechado, essas empresas perceberam que não precisavam desses intermediários e começaram a vender diretamente para o Brasil. Então, boa parte da derrocada dessas grandes empresas brasileiras que a gente conhece é porque, não só de brinquedos, mas de outros mercados, é que as empresas lá fora tinham agora acesso para venda direta. E como as margens eram maiores sem intermediário, ou a margem já era pequena e ainda tinha um intermediário e tornava o produto caro, eles começaram a vender isso diretamente para o Brasil. Isso me lembra uma situação atual no meio dos colecionáveis, mas tudo bem. Que eu já citei. Mas o que acontece é que em 2007, se eu não me engano, a Hasbro abriu um escritório aqui no Brasil. Então, e começou a vender diretamente para as grandes redes de brinquedos, de lojas. Então, aqui ele cita que a Estrela foi fundada em 1930, tal, etc. Depois tiraram, em 2015, o Carlos Tchukian, que a gente já entrevistou aqui, que eu citei, fechou o capital da empresa na Bolsa. A disputa diz a respeito do contrato firmado em 2003. De acordo com a Hasbro, a Estrela começou a ficar inadimplente em 2007. Exatamente quando eu estou citando o concorrente, quando a Hasbro abriu o escritório aqui e começou a vender diretamente, PB Kids, ReHap e outras. A Estrela alega que a Hasbro rompeu o contrato e não a indenizou por ter desenvolvido o mercado para suas marcas no Brasil. Significa que o melindre,
a justificativa da Estrela não pagar mais o que deve, os royalties, e, em função aí desses direitos, é porque a Hasbro virou uma concorrente direta aqui no Brasil. E a Estrela entende que, ao romper o contrato, a Hasbro perdeu o direito sobre a venda de brinquedos no Brasil que não foram mais produzidos com imagens idênticas. Então a Estrela justifica dessa forma e começou a fazer outros brinquedos com a mesma essência, ou o mesmo brinquedo, mas só que com embalagens diferentes, nomes diferentes e às vezes uma temática diferente. Mas originalmente eram da Hasbro. Então muita gente pergunta, puxa, por que a Estrela não volta com os comandos em ação? É Hasbro. Não, por que a Estrela não volta isso, aquilo, Mattel, etc. Porque hoje elas não têm mais a licença para fazer isso, não tem mais o ferramental, até tem, porque a Hasbro aqui está pedindo alguma coisa de volta, os registros, e hoje essas empresas que são estrangeiras já estão aqui no Brasil. Então a Estrela é um intermediário, ela pode fazer aquilo que está dentro que ela tem direitos a fazer. Então, por isso que não temos comandos em ação. Eu lembro que logo depois da entrevista o seu Carlos, uma entrevista fantástica, inclusive, eu quase encerrei o canal depois dessa entrevista, de tão legal que foi. Assistam aí, inclusive está em destaque no nosso canal. E é por isso que a Estrela não volta com essas coisas. A defesa da Hasbro, representada pelo advogado e sócio também, diz nos autos que a Estrela explorou ilegalmente algumas marcas da Hasbro em relação aos produtos licenciados para Brinquedo Molde, sociedade da qual é a principal cotista. O advogado da Hasbro não comentou e a Estrela informou que vai recorrer à decisão. Então isso aqui cabe discussão. Mas olha só que situação engraçada, 64 milhões. E os brinquedos a serem destruídos, eu vi hoje de manhã nos grupos, vão destruir os brinquedos e tal. Por que não doam os brinquedos? Primeiro que a destruição é em relação à supermassa, que está pelo menos na notícia. Segundo, essa história da doação também é muito complicada. E eu vou explicar o porquê. Recentemente eu estava conversando com o pessoal da Panini, que faz distribuição. Então um exemplo aqui, chegou hoje para mim, o 5º número do Astronauta. Não é aqui, ó, Panini. É o 5º número do Astronauta do Maurício de Souza pelo selo MSP. Então, é do Danilo Beirute, legal pra caramba. Se você não leu, compre os 5 volumes de uma vez só, porque é uma história, não é uma história não são várias histórias, é uma história fechada que vai se desenrolando. Mas o que acontece é que esses sejam gibis, encadernados, vão para as bancas. Aí quando encalham, são recolhidos e distribuídos para outros locais, e quando voltam encalhados, tudo isso aqui é destruído. Imagina, papel importado, pintura, isso, aquilo, destruído. Fala, por que não doam? Já fizeram essa experiência várias vezes, e quando fazem a doação, não chega às vezes em quem tem que chegar, que são as crianças ou os leitores. Alguém sempre entra no meio do caminho e começa a revender. Então, mas é doação, sim, mas seja o familiar, seja o responsável, a escola, seja responsável, sei lá, quem seja responsável por isso, acaba criando um comércio paralelo, no caso dos quadrinhos. Então, no caso dos brinquedos, provavelmente quando tem uma decisão dessa do juiz, de destruição, é porque se parte do princípio, e isso acontece, o mundo é malvado, o mundo não são flores, não é essa alegria toda, as pessoas são más mesmo. Então acaba se criando um mercado paralelo onde o receptor disso começa a revender isso e cria, além de criar uma concorrência desleal no mercado, ele não pagou nada por isso, ele recebeu doação, isso aí, ele tira limpo e não chega em quem tem que chegar. Então, e eles vão ter que tirar isso aqui, imagina, véspera do Natal, para uma empresa brasileira, depois de pandemia, isso que já não vai lá aquelas coisas, tem a questão da dívida, que isso aí ainda é discutido, mas de cara, se continuar com essa decisão, uma série de brinquedos vão sair das prateleiras. Então, e ainda tem uma outra situação que eu estava conversando até com o Tadeu Penzendolls, que comercializa brinquedos lá na Penzendolls, que hoje com essa crise do transporte, dos fretes, dos containers, assim como aconteceu no ano passado, é muito provável que falte brinquedos e outras coisas nas lojas aí. Então, o Natal promete ser magro para a criançada aí nessa questão dos brinquedos. Então, obviamente a Hasbro tem, como eu falei, tem escritório aqui, Mattel tem escritório aqui no Brasil também,
mas é uma notícia, é um belo golpe, é um belo chute no saco da Estrela. Então, vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar. O que vocês acham aí? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de notícia. Não tenho muita coisa para mostrar hoje, mas eu achei que era muito relevante isso que ocorre nessa notícia do Estadão que está no UOL. A gente se encontra em breve no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.